Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holística e homeopata e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de homeopatia. A homeopatia ela foi descoberta por um médico alemão chamado Dr. Samuel Hahnemann, que insatisfeito como era feito o tratamento das doenças, ele acabou largando a medicina e passou a se dedicar na tradução de obras médicas. Como ele era um grande estudioso, ele começou a criar algumas medicações e testar nele mesmo, e depois em algumas pessoas sadias. E essas pessoas elas passavam a registrar qual era o sintoma que essa medicação causava. O que acontece? Ele descobre que semelhante cura semelhante. O que é isso? O poder curativo da medicação, ela depende da similaridade que ela vai ter com a doença. Por quê? Porque o nosso organismo, o nosso princípio vital, ele não aceita duas doenças semelhantes ao mesmo tempo. Então, quando você cria, através de uma medicação, uma doença semelhante à sua doença natural, numa potência mais forte, o seu princípio vital ele vai trabalhar intensamente para eliminar essa doença artificial, que é mais forte do que a sua doença natural. E, consequentemente, a sua doença natural ela vai deixar de existir. Então, existem 4 pilares da homeopatia, que é semelhante cura semelhante, experimento em homem sadio, remédio único e dose mínima. Com o tempo, apesar dessa experiência e dessa descoberta que ele fez, ele também viu que existem os miasmas que causam a doença. Por quê? Porque ele percebia que pessoas com doenças crônicas ficavam boas, mas depois a doença voltava. E aí ele fala de 3 miasmas básicos, que é psora, psicose e luetismo. O miasma da psora, ele tem como base a doença sarna. O nosso princípio vital ele vai atuar de forma lenta nesse caso. E aí as células vão trabalhar de forma lenta, o metabolismo vai trabalhar de forma lenta, então vai ter lentidão circulatória. As pessoas que vibram na psora são pessoas inseguras, elas têm uma necessidade de preservação, tá? Então, elas têm também, elas são propensas à atração de vírus, bactérias, então são as doenças de pele e pulmão, acúmulo de secreção, como catarro, na pele dermatite, micose, dermatose, fungos, né, doenças com fungos, enfim. Depois vem a psicose. A psicose seria o metabolismo, o nosso princípio vital, ele vai trabalhar de forma acelerada. Então as células elas vão dar tudo de si. E aí começam os tumores, os cistos, a neoformação, né, acúmulo de gordura. E o campo de ação é o sistema linfático, tá? E aí o que acontece? A pessoa quando ela tá na psicose, ela vai vibrar naquele medo que paralisa, né? Ela consegue planejar, mas ela não consegue colocar em ação, né? E as doenças são as inflamações. Enquanto a psora as doenças são mais leves, mas apesar de ser um miasma bem profundo, a psicose são as doenças mais assim um pouquinho mais graves, né? Como as inflamações, bronquite, rinite, sinusite e várias outras. Depois tem o luetismo, que seria a perda das emoções, né? A irresponsabilidade, o princípio vital ele vai trabalhar de forma desordenada. Então as células começam a enfraquecer e se romper. Então tudo que leva a rompimento, né? Cegueira, diabetes, são essas doenças, né? AVC, isquemia cerebral, demência, loucura. Por quê? Porque o campo de atuação é no sistema nervoso central, osso e sangue, né? Sistema cardiovascular, tá? Então, doenças como esquizofrenia, perda de memória. Mais pra frente, foram descobertos mais 2 miasmas, que é o miasma do tuberculinismo e do cancerinismo. O tuberculinismo é o miasma que tem como base a doença tuberculose, tá? E aí o que acontece? Também o campo de ação é pele e pulmão, tá? E depois tem o cancerínico, né? O cancerinismo, que é a doença, o câncer. E o campo de ação é em todo o corpo,
tá? Então, assim, no luetismo, a agressividade é voltada para fora, enquanto que no cancerinismo, a agressividade é voltada para dentro. A pessoa que vibra na psora, por exemplo, ela não guarda nada, ela bota tudo para fora, tudo que está incomodando ela fala. No caso da psicose, não. Os psicóticos, eles estão vibrando no acúmulo, eles querem acumular tudo, acumular dinheiro, acumular carro, acumular bens, acumular, ele vai acumulando tudo e, consequentemente, o organismo passa a trabalhar dessa forma. Então, as pessoas começam a mentir, enganar, entendeu? Elas são muito fechadas, então começa a ter prisão de ventre, né? Porque o organismo, ele passa a agir de forma com seu mental, tá? Então, como é que é a homeopatia? A homeopatia, ela pode ser dada através de líquido, de gotas, de glóbulos, de tablete, de pós, tem várias formas, tá? E como é que é feita a homeopatia? Ela é usada através de reino mineral, animal e vegetal. No reino animal, por exemplo, você tem remédios, existem os sarcódios, que são remédios feitos através de venenos de cobra, de aranha, de escorpião. Os remédios feitos de cobra, por exemplo, são excelentes para problemas cardíacos, tá? Existem os nosódios, que são medicamento feito da própria doença. Existem os organoterápicos, que são feitos de órgãos. Então, assim, é um campo vasto, existe uma homeopatia para tudo. Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar criando um estímulo energético, tá? Para elevar a sua potência vibratória. Entende? Por quê? Porque quando você eleva a sua vibração, você rompe os nós energéticos, que são causados pelo teu desequilíbrio no pensar, no sentir, no agir, né? Nós somos compostos de vários corpos, né? A gente tem um sistema energético e existe uma integração, uma interação entre eles. Então, quando você está desequilibrado, vai ocorrendo rupturas na sua aura, vai ocorrendo nós energéticos. E a homeopatia, ela vai funcionar exatamente agindo no teu campo todo de ação. Ela não vai focar só na parte física, entende? Ela vai pegar o campo inteiro. Então, ela vai criar estímulos energéticos que vai elevar sua vibração e aí, consequentemente, esses nós, eles vão se abrir para que haja passagem de todas as toxinas que estão impregnadas no seu campo energético, para que elas desçam. É aí que ocorre a exoneração, o agravamento da doença. Por quê? Porque todos os seus órgãos excretores, eles vão ser acionados. Então, boca, nariz, ouvido, ânus, uretra, tudo vai ser acionado para que aquelas toxinas, elas saiam dos seus corpos energéticos e elas sejam eliminadas. Então, o seu suor vai ficar mais forte, a urina vai ficar mais intensa. Se for questões emocionais guardadas, você não vai guardar, você vai botar para fora, entendeu? Então, é feito toda uma limpeza no teu organismo, na tua estrutura energética. Então, gente, a homeopatia, ela é muito importante também. Por quê? Porque ela vai pegar desde aquele momento que você está lá na barriga da sua mãe. Então, assim, muito do que a gente é hoje é resultado do que aconteceu lá atrás com a gente e que a gente às vezes nem lembra, né? São crenças limitantes que a gente tem, são os nossos medos, né? Por questões da gente ter passado por situações ali, traumas lá atrás que às vezes até a gente bloqueia e não lembra também, entendeu? Então, a homeopatia, ela é bem interessante porque ela vai pegar tudo isso lá atrás, ela vai lá atrás e ela vai fazer uma boa limpeza para que você seja harmonizado, entendeu? Para que você tenha uma harmonização. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Para que vocês entendessem um pouquinho como funciona a homeopatia. E outra coisa, o que você pode fazer? Você pode usar a homeopatia como prevenção. Não é esperar ficar doente para começar a correr atrás disso. Não. É usar desde agora, desde o momento que você está bem. Por quê? Porque ela vai sempre criando limpezas. Porque esses miasmas, eles vão trazer doenças muito mais sérias lá na frente. E se você começa a fazer essa limpeza, você está evitando doenças lá na frente. Porque assim, a gente tem potências energéticas da medicação. Então, você usa a medicação numa potência, vamos supor, CH5, ela vai fazer igual uma casquinha de cebola, ela vai limpar a primeira camada. Aí você joga potência 6, vai limpar a segunda. Aí você joga potência 7, vai limpar a terceira. E assim por diante, ela vai fazer uma limpeza lenta. Então, você não tem que esperar ficar doente para procurar um homeopata. Você chega, você conversa, você fala tudo que está te incomodando, que é para a gente conseguir encontrar qual é o remédio certo para aquela pessoa.
Tá, então é isso, gente. Eu só queria falar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona a homeopatia. O meu contato tá no meu site, Débora Leone Terapias Holísticas, e vocês querendo mais informação é só entrar em contato. Gratidão!